Olá, velejantes! Hoje a gente vai falar sobre 3 livros do Tolkien que são considerados livros de criança. E são eles o Roverando, Mestre Giles da Aldeia e Ferreiro do Bosque Maior. Esses nomes nas edições da HarperCollins, mas eu também vou falar um pouco sobre as edições antigas da Martins Fontes. E as traduções da Harper mudaram um pouquinho os nomes, né, que esses títulos tinham. Então, o Roverando era Roverandom, igual o original, né, como Tolkien escreveu. O Mestre Giles da Aldeia era Mestre Gil de Rã. E o Ferreiro do Bosque Maior era Ferreiro do Bosque Grande. E não só nos títulos a gente vê essas mudanças, como também dentro, né, no interior do texto ali, pelo que eu pude comparar. Até nomes de personagens mudam, né? Bom, essas leituras eu fiz nas edições antigas, tá? Essas edições aqui eu comprei esse mês para minha coleção, né, do Tolkien. E como eu já tinha feito há muito tempo as leituras do Mestre Gil de Rã e do Roverandom nessas edições aqui, eu resolvi fazer recentemente a leitura do Ferreiro de Bosque Grande, também nessa edição aqui. E dei uma olhada aí o que tem aqui dentro, né, que muda. Obviamente a essência da história não muda, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas histórias, por que são indicadas para crianças também, principalmente para crianças, mas obviamente são histórias que entretêm adultos, assim como o Hobbit, né, que é um livro muito adorado por muitos, inclusive por mim. E vou falar um pouquinho também sobre o que mudou de uma edição para outra, além de traduções. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o Mestre Giles da Aldeia, que eu vou me referir mais como Mestre Gil de Rã, porque eu li nessa edição aqui. Então, esse livro aqui ele é muito divertido. Ele vai contar a história do Mestre Gil, né? Ele é conhecido como Gil, ou na tradução nova como Giles. E ele é um fazendeiro, ele vive ali numa fazenda no interior da Grã-Bretanha. E ele vive uma vida bem pacata ali com a sua esposa, o seu cachorro Garmy e a sua égua Baia. E um dia aparece um gigante nas terras dele. E esse gigante começa a aterrorizar ali tudo que tá na volta dele. Ele acaba inclusive matando a vaca preferida do Mestre Gil. Então ele resolve se encher de coragem e afugentar esse gigante, né, que tá barbarizando as terras dele. Então ele pega, vai lá e consegue espantar esse gigante. E é um feito que todo mundo fica admirando ele, todo mundo começa a falar sobre isso. Isso chega aos ouvidos do rei. Então o rei manda para o Mestre Gil uma espada Cald Mordax, né, ou Mord Cauda, que é uma espada que pertencera a um grande matador de dragões, porque antigamente eles tinham problemas de dragões naquela região ali, e ele fica com aquela fama, né, de corajoso, de guerreiro, ganha espada, tudo, até que volta a se ouvir falar em dragões na região. Aparece um dragão lá por perto, tá todo mundo apavorado e eles têm um herói novo, né, que é o Mestre Gil. Mandam ele com a espada atrás do dragão chamado Chrysophylax. Então ele parte com a sua égua Baia e o seu cachorro para enfrentar esse dragão e acontece muita coisa, né? Essa galerinha vai se envolver em muitas confusões. E uma das coisas mais engraçadas desse livro é o cachorro Garmy, que na tradução nova virou Ganido, eu achei divertido. E o Garmy barra Ganido, ele fala. E ele é debochado. E ele tem uns diálogos muito divertidos com o seu dono, né? Com o Mestre Gil. Então é um livro que é super indicado para uma criança aí, que alguém queira introduzir no mundo da leitura, né? Principalmente no universo do Tolkien, mas também para qualquer adulto que nunca leu, que gosta de fantasia, porque diverte, entretém, é uma leitura bem rapidinha, né, que a gente faz aqui. E assim como o Mestre Gil de Rã, outro livro nesse estilo também, super divertido, indicado para crianças e adultos, é o Roverandom, que agora virou Roverando. E o Roverandom, acho que desses 3 livros foi o que eu mais gostei.
Esse livro Tolkien escreveu para os filhos dele, assim como outras de suas obras, né? Quando um dos seus filhos, o Michael, que na ocasião acho que era o mais novo que eles tinham ali na família, ele perdeu um cachorrinho de brinquedo que ele tinha na praia, né? Estavam na praia, ele perdeu ali na areia e não achou mais o cachorrinho. Aí o Tolkien resolveu escrever essa história sobre um cachorro que foi desaforado com um mago, o mago transformou ele em um cachorro de brinquedo e aí as crianças perderam ele na areia. Só que, claro, né, esse cachorro, que é o Rover da história, ele sai por aí andando, né? Ele acaba conhecendo um feiticeiro ali que aparece na praia que ele tá, na areia, o Psamatos, e esse feiticeiro envia ele para muitos lugares, envia ele para a Lua, e lá na Lua ele vai conhecer muitos seres fantásticos como o Homem da Lua e o seu cachorro, que é o Rover da Lua. E quando o Rover vai parar lá, então eles acabam chamando ele de Rover Random, porque já tem um Rover lá na Lua, né? Rover quer dizer andarilho, né? Uma pessoa, um ser que vaga, enfim. E random quer dizer randômico, aleatório. Como ele tá vagando aleatoriamente pelo mundo, eles chamam ele de Rover Random, porque já existia um rover lá na Lua. Então eu acho muito legal, né, do nome, assim, eu acho que no original faz mais sentido, né, mesmo sendo na língua inglesa, mas tudo bem, né, agora ele é Roverando, não mudou tanto também, só tirou uma letra. Então ele vai passar por um monte de coisa ali na Lua, depois ele vai parar no mar, no fundo do mar, ele vai conhecer seres do mundo do mar também. Lá também tem outro rover. Então é muito divertida essa história. E eu acho que é uma das coisas mais legal, assim, infantil que eu já li, sabe? Eu gosto muito do Rover Animal. E um livrinho também muito legal para dar de presente para uma criança ou para qualquer adulto que goste de fantasia. E por último, então, nós temos o Ferreiro de Bosque Grande, ou Ferreiro do Bosque Maior, né? O Bosque Grande ou Bosque Maior é o nome da localidade ali. Esse foi o último trabalho do Tolkien publicado em vida, né? Foi uma das últimas coisas que ele produziu. E essa história conversa diretamente com o seu ensaio sobre histórias de fadas, que está contido no livro Árvore e Folha, que eu falei há poucos dias aqui no canal, né? Então, aqui é como se ele colocasse de forma lúdica o que ele falou no seu ensaio. Então, aqui no Bosque Grande, tem uma festividade que ocorre a cada 24 anos, que é a festividade das Boas Crianças, onde 24 crianças são convidadas. E o ponto alto dessa festividade é um bolo, é um grande bolo que o mestre Cuca da região ali do bosque faz. Só que neste ano aqui, onde se passa essa história, é colocado uma coisa diferente no bolo, é colocado uma estrelinha. E essa estrelinha é engolida pelo filho do ferreiro e depois ele vai achar aquela estrelinha e descobre que aquela estrela é um passaporte para Terra Fada, né? Aqui chamava de Terra Fada, aqui já chama de Féria, a tradução. E ele vai, então, descobrir essa terra fada. Eu acho mais bonito terra fada do que fé. Ele vai descobrir essa terra fada, ele vai passear por lá durante toda a sua vida, até ficar adulto, inclusive, né? De vez em quando ele sai e vai para lá. Então é muito bonito. É bem coisa de conto de fadas. Aí ele vai dançar com a rainha. E tem todo um misticismo envolvido ali na terra fada. É bem legal. E aqui é uma das maiores diferenças entre uma edição e outra, na minha opinião, porque essa edição antiga aqui da Martins Fontes, ela é uma edição expandida. Então a gente tem muito material extra que não veio para edição nova, que só tem o conto mesmo e algumas ilustrações. Essa edição aqui é muito legal. Para começar, a gente já tem uma ilustração colorida aqui das crianças ao redor do bolo. E, claro, tem muitas ilustrações no meio que vieram pra cá, inclusive essa primeira veio, só que é menor, né? Uma das coisas que eu ia comentar no geral dos três. Eles têm as ilustrações, mas os livros são bem menores, né? Como vocês podem ver. Olha a diferença. Então, para visualizar ilustrações, é melhor as edições mais
antigas. Mas o que é mais legal dessa edição aqui do Ferreiro de Bosque Grande são os extras. Então a gente vai entender aqui como que surgiu essa história, como é que o Tolkien escreveu. Tudo começou quando ele foi convidado a fazer uma apresentação de uma história escrita por George MacDonald. E ele estava escrevendo ali, né, discorrendo sobre contos de fadas, aquela coisa toda, e ele começou a escrever essa história. Então ele parou tudo e desistiu de escrever o ensaio e foi escrever essa história dele, que ele sentiu que ele tinha que continuar. E aqui a gente tem esse rascunho no final, né, depois do conto do Ferreiro, enfim, a gente tem o rascunho desses escritos dele ali, como é que ele começou, inclusive o momento que ele para, porque é quando ele começa a descrever a história daqui. É bem interessante isso também. E tem umas outras coisas aqui, tem rascunho de transcrições, tem o esquema temporal e personagens, gênese da história, tem umas notas. Então aqui tem um material bem rico, né, de material extra bem rico aqui, por fotos, né, de rascunhos originais dele. Então, para quem é fã do Tolkien, é bem interessante isso aqui. E aqui a gente já perdeu isso, né? Por quê? Porque essas edições pequenas aqui da Harper é do selo Harper Kids, inclusive. Isso aqui foi feito pensando nas crianças, então é a história e as ilustrações. E é um livro bem bonitinho também. Ele é capa dura, ele tem fitilho. Aí, como eu falei, né, tem as ilustrações, mas obviamente a gente vai enxergar bem menor. Se eu não me engano, no final tem uma parte que é só de ilustrações, que daí é galeria de imagens, e isso acho que tem nos 3. Então vai ter várias imagens que estão no livro da edição da Martins Fontes também. Pelo que eu vi, eu não achei nada de diferente. Essa ilustração do grande bolo, que no outro livro tá colorido, por exemplo, né? Então, nós temos essa principal diferença aqui. E mesma coisa nos outros, né? O Roverandom tem umas ilustrações que eu lembro que eu achei muito bonitas, principalmente da lua, né? Essa aqui é uma ilustração do fundo do mar. E tem uma da lua que também é colorida. Eu acho muito linda essa ilustração. Tem outra ilustração colorida também, tem umas em preto e branco. E já no livrinho da Harper, tem algumas dessas ilustrações, mas pelo que eu vi, é tudo em preto e branco. Também tem o seu charme, mas esse é um dos principais motivos que me fazem querer ficar com os dois livros. E eu nem sei se tem todas as ilustrações nesse do Rover aqui, porque no final não tem a galeria que tem ali no Ferreiro. Eu acho que nem tem todas as ilustrações aqui que tem. Eu não reli nele, né? Eu dei uma olhada, principalmente nessa coisa de traduções. Mas, enfim, tem uma que outra ilustração, mas eu acho que não tem tantas assim, né? Mas também é bem bonitinho, né? A capa é legal, gostei bastante da capa. Eles têm uma textura bem boa, assim, da gente passar a mão. E o Mestre Gil, gostei muito da capa, achei bem divertida. O Mestre Gil ou Mestre Gilles, a gente tem nessa edição antiga aqui a primeira versão manuscrita da história, né, nos extras, então também tem um material extra. E tem algumas ilustrações no meio, assim, essas ilustrações em preto e branco, eu acho bem legal quando elas são colocadas junto com os textos, né? Eu acho que fica um trabalho bem bonito. Então, esse livro aqui, essa edição, também tem, né, o seu valor. E na da Harper, a gente vai ter também alguma coisa no meio, que fica bem bonitinho. Peraí que a luz não tá me ajudando aqui. Aí vai ter isso. E no final a gente tem a galeria de imagens, assim como no do Ferreiro.
E esse aqui eu vi que tem imagem colorida. Tem uma... Isso aqui é muito branco. Mas tem umas imagens coloridas que eu vi. Tem umas bem legais aqui. Aqui, olha. Achei muito bonita essa. Ah, e as folhas de guarda são bonitinhas, são desenhadinhas também. Acho que eu não tinha mencionado, né? Cada um tem a sua corzinha. Combina com a capa, com o fitilho. Enfim, cada edição tem o seu valor, né? Então, obviamente, se eu fosse hoje em dia presentear uma criança, eu escolheria as edições da Harper por serem mais voltadas mesmo para esse público, né? Normalmente a criança não vai estar interessada no material extra que a gente está interessado, eles vão querer saber da história, dos desenhos. Então, isso aqui supre bem essa necessidade. E são a coisa mais fofinha do mundo. Esses livros são muito lindinhos, né? Lembrando que eu não tenho tudo do Tolkien, que é considerado mais voltado para criança. Falta o Senhor Boaventura também, ou Mr. Bliss. E as cartas do Papai Noel. Desses que eu considero, assim, mais infantis. Mas que eu vou comprar também uma hora dessas. Porque, né, eu tô indo atrás de tudo do Tolkien, da Harper e das outras edições também, porque tem umas coisas que a Harper não lançou ainda, tá demorando e eu tô perdendo a paciência, então eu acho até que eu vou voltar a comprar coisas do Tolkien da Martins Fontes. E essas edições são muito bonitas também e têm o seu valor, principalmente pelo material extra, e são confortáveis de ler, né, porque eles são maiores também. Então, eu não, como eu falei, eu li integralmente nessas aqui. Essas aqui eu só passei os olhos, né? Dei uma lidinha, mas não é assim a coisa mais confortável do mundo ler em livrinho pequeno, né? A gente lê, claro. As letras não são pequenas, né? A diagramação tá boa. É mais a questão de pegar ele, assim, e tal, né? Parece que eu sinto que tem que ter um cuidado. Parece que eu vou rasgar o livro no meio, apesar de ser capa dura. Mas, enfim, lindos, lindos, lindos. Mas eu acho que pra ler, assim, eu prefiro ler nessas aqui. Então, manterei, né? Até parece que eu tô me desfazendo de alguma, né? Do Tolkien, da outra editora. Eu tô guardando tudo. Mas principalmente esses aqui, por todos esses motivos que eu já falei nesse vídeo, né? Então, são todas as histórias muito boas, muito divertidas. Ali aquela do Ferreiro é uma que faz a gente... Ela é um pouquinho menos divertida, digamos assim, né? Ela é uma história mais bonita, na real, mas eu acho que também agradaria crianças. E as outras duas eu dei risada mesmo, assim, lendo. São bem legais e eu super recomendo, principalmente para fãs do autor. E lembrando que vocês podem adquirir qualquer um desses livros através dos links que eu deixo aqui na descrição. Comprando qualquer coisa pelos meus links, vocês ajudam o canal Velejando por Livros a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!